E como que é um pouquinho essa relação do supermercado com a relação da pessoa se alimentar ali de forma... Será que ela está se alimentando de verdade? É comida de verdade? Hoje em dia as pessoas têm muito hábito de ir somente pegar aquele alimento que é prático ali do supermercado, já desembalar e comer. E qual que é essa relação desses alimentos com a melhora da saúde de modo geral? Em primeiro lugar, obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui contribuindo, né, para esse podcast, que eu acho que vai ajudar muito aí as pessoas, né, falando de nutrição e esporte. O Ricardo falou um pouquinho só para introduzir que a nutrição e esporte, né, quando a gente pensa em nutrição e esporte, logo a sociedade acha que você tem que ser um esporte de alto rendimento, que você tem que treinar para você talvez fazer uma nutrição adequada, né, e distancia um pouco da população do que é normal, né? Então, quando o pessoal vê assim, academia, às vezes não consegue, ou às vezes tem muita gente que não vai na academia até porque fica tímido, porque às vezes não sabe treinar e aí, né, distancia um pouco. E não é isso, né? Mas focando na sua pergunta, Rodrigo, o que a gente vê hoje, né? A gente vê um mercado muito prático, né? Hoje em dia ficou tudo muito prático. Todo mundo quer a praticidade, né? E tudo que você procura no mercado hoje tem para ser prático, fácil, começando ali pelas hortaliças. Hoje você já encontra tudo higienizado, cortado, processado, né? Para facilitar a vida do indivíduo, que não é ruim também, né? Eu acho que isso contribui. Antigamente a gente passava muito mais tempo na cozinha fazendo o nosso alimento. Então hoje a gente tem bons recursos no mercado, mas também a gente tem aqueles recursos que a gente sabe que às vezes facilita, mas também prejudica bastante a saúde, né? E a gente não pode esquecer que é uma indústria, né? Ali a gente encontra mais alimentos industrializados. Então a gente pensa assim, é alimento ou é produto? Sim. Eu sempre faço essa brincadeira e essa pergunta no consultório. Você está comendo isso aqui é alimento ou é produto? Então, fazer com que a pessoa pense, né? Então, a gente parte do princípio. A nutricionista sempre fala isso. E todo mundo fala assim, nossa senhora, lá vem... A gente sempre fala a frase, descascar mais e abrir menos, né? Então, o mercado, ele pode facilitar a nossa vida, se bem a gente organizar a nossa compra. Eu falo que a lista de compra sempre é ótima. Ela é ótima porque ela organiza o pensamento, ela é ótima porque organiza a questão do custo e do valor da compra. E mais que isso, época do mês para se fazer compra. Gente, tem dias, eu falo assim, tem dia que não é dia para você ir para o mercado. Porque você fica tão apavorado que você não pensa. Outra coisa, vá para o mercado, não leva a criança. Não é verdade? Eu sei que às vezes não dá para deixar em casa, enfim, uma coisa ou outra. Mas eu acho que aquela compra do mês, que é aquela compra que vai organizar a vida da família, eu acho que tem que fazer ali pelos responsáveis da família, né? Ou pai ou mãe que ali, para que eles possam parar, pensar nessa compra. Então, eu acho que é a primeira dica que eu dou ali do mercado. E quando você vai... Muita gente usa aquelas barrinhas de proteína hoje em dia, né? Aí você vai ver a composição da barrinha, grande parte de carboidrato e nem às vezes tem mais carboidrato do que proteína, né? Um pouquinho de aveia. E agora você encontra no mercado muita barrinha, né? E você encontra aquelas caixas, assim, enormes. E a pessoa fica até perdida, né? É muito sabor, né? Assim, hoje as casas de suplementação, você encontra umas barrinhas super legais, que tem realmente condiz ali com o que tá no rótulo. Mas geralmente no mercado eu acho difícil, viu, Rodrigo, a gente encontrar essas bem... As que são boas mesmo, As que são boas. Acho que no mercado a gente encontra mais aquela barrinha que ela tem o que é aveia, que eu vejo, né? Que tem ali uma uvinha, uma semente, alguma semente, e aí agrega ali um caramelo para poder juntar, porque nada mais porque eu preciso unir todas aquelas fibras, né? Então, geralmente a indústria faz um caramelo ali, às vezes tem um açúcar, e aí faz compacta aquilo, e aí colocou o nome barrinha de cereal, aí todo mundo acha que é saudável e manda pro lanchinho. No mercado tem muita de cereal, né? Diferente daquela barrinha de proteína que já tem um pouco mais robusta, né? Que ela chega a ser das casas de suplementação, mas elas são mais... Chega a ser pesadas, né? Você vai comer, ela até é dura, né? Essa questão acho que uma dúvida que veio aqui, não tá nem no nosso script aqui, mas... Por exemplo, uma família normal, pessoal, o homem e a mulher vai lá no mercado fazer a compra mensal. Normalmente eles costumam seguir um padrão de compra, né? Eles não têm essa noção de
da parte de nutrientes, né? Todo mês aquela mesma sequência, não costuma variar, costuma ser assim, isso eu acredito que seja errado, né? Mas sabe que sabe que eu tô perdendo? Eu tô percebendo, desculpa, que a sociedade está mudando um pouco, a cultura. Eu não sei vocês, mas na minha época se fazia compra do mês. Na época de vocês também era assim, gente. Sim, na minha época, porque não vou enchia revelar. o carrinho, né? Aquela coisa toda. Eu fazia isso aí num tempo atrás. Não tinha isso do mês. Tudo do mês. Tudo pro mês. Vocês repararam que isso acabou mudando? Tá mudando? É semanal, é diário, é 3 dias. Eu acho assim, acho que pelo custo e o preço das coisas hoje no mercado. Então, acho que o pessoal prefere, às vezes, comprar um pouquinho menos para ver se baixa ou se melhora. Eu não sei, eu vejo que a sociedade está mudando. Porque quando a gente faz o recordatório alimentar no consultório, a gente vê que não tem mais essa compra do mês, né? Então, é muito mais assim, da semana, quinzenal, ou passeio no mercadinho, porque agora tá tendo muito mercadinho pequenininho, né? Essas grandes redes, elas estão aos poucos, né, se diluindo. Mas eu acho que não tá tendo mais essa compra do mês, essa organização. Assim, é o que eu vejo, que eu sinto. Mas você acha que isso é bom ou é ruim? Eu falo assim porque eu fiz, na minha casa era sempre foi assim, né? Depois de um tempo que foi mudando. Eu acho, pensando no nível nutricional, de repente, assim, é muito complicado a gente falar se é bom ou se é ruim. Eu acho que isso está mais atrelado a uma questão de economia e do que a gente está vivendo hoje em dia, na questão do custo do preço do alimento. Também, Exato, a questão financeira. Mas eu acho assim que realmente, quando a gente faz uma compra, que a gente faz a lista de compra, que a gente pensa, tudo na vida, gente, que a gente pensa com antecedência, com certeza a gente consegue executar melhor, entendendo? O que eu percebo é que quando a pessoa ela compra muito picadinho, ela acaba caindo naquilo assim, vou pegar um docinho, alguma coisinha, às vezes fica até mais caro, mas assim, é só um pouquinho, acabei pegando um bolinho, acabei pegando alguma coisa, não é aquela compra programada. Né? É o que eu vejo, porque às vezes o pessoal relata isso em consultório. Acabei que eu fui no mercado só para comprar a parte de fruta, mas aí acabei levando tal Mas tem coisa. essa questão também, né? Se a pessoa, por exemplo, ela vai no mercado uma vez por mês, aí se você for pegar uma pessoa que é mais regrada assim com relação à alimentação, aí a pessoa vai pegar uma fruta, a fruta acaba estragando ali, né? Porque uma semana, 15 dias, né? Não, porque geralmente o pessoal faz assim, a compra do mês é aquela compra grossa, e a compra de frutas e verduras e hortaliça, né? Tudo isso daí, acho que a pessoa acaba comprando por mês, né? Porque esse tipo de compra, a pessoa acaba comprando, sei lá, bolacha, que acaba durando mais, né? Ali que dura, hein? No armário. E tá aí, qual é o problema, né? Porque quanto mais dura, pior, né? Quanto maior a vida do alimento, a gente tem que gravar isso, gente. Quanto maior a vida do alimento, menor a minha vida, né? Então a gente tem que pensar. Então você vai no mercado. Porque antigamente, eu via muito assim, né? Como mudou o comportamento da sociedade hoje para alimentação. Antigamente, a minha mãe, a gente ia no mercado, minha mãe comprava assim somente um fardinho de Danone ou de iogurte, né? Desculpa, não Danone, iogurte, né? E aí a gente passava o mês, aquilo era dividido em casa, entre eu e meu irmão, e levava, né? E assim, a lata de leite condensado, né? Que hoje todo mundo... Gente, era uma lata, 2, para fazer uma sobremesa num momento muito especial do mês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal compra, não sei agora, né? Tá tudo muito caro. Mas a gente compra o quê? Várias, né? Você vê o pessoal comprando assim, um monte. Os achocolatados, que é um grande problema aí, ainda mais para as crianças e para os jovens, né? Que às vezes faz o leite com chocolate para sair pela manhã. Você vê que antigamente ele tinha um teor, ele não tinha nem tanto açúcar. Hoje, na lista de ingredientes, o que vem em primeiro ali... Açúcar. Então, mais achocolate... Ou seja, mais açúcar do que chocolate. E às vezes nem tem, né, chocolate, o cacau mesmo, né? O cacau que a gente está falando, que é teria que ser ali um dos principais. Mas às vezes nem tem, então é açúcar, né? E aí a gente... E a gente cortando, eu tomei muito, viu? E assim, é importante a gente falar, a pessoa falar a verdade, né? Porque eu acredito que na minha infância, na sua infância, até na sua infância também não tinha acesso a essas informações igual a gente tem agora, depois de, né, com conhecimento técnico sobre alimentação. Você não acha, Ricardo? Mas eu tomei muito. Então, mas vamos fazer uma reflexão aqui.
Você não acha que antigamente os alimentos industrializados eram um pouquinho diferentes? Sim. Vamos, que nem a gente lembra. Você lembra aquela paçoquinha que tem o coraçãozinho? Não sei se eu vou falar, todo mundo sabe, né? Você pega uma paçoquinha daquela antiga e pega uma paçoquinha de agora. Gente, é diferente. Sim. O sabor é diferente. Diferente, né? É muito mais. Tinha amendoim. Naquela época tinha amendoim, hoje não tem amendoim. Então, assim, a indústria, eu acho que ela não evoluiu. Eu acho que ela não evoluiu assim, na questão de qualidade, né? De qualidade, né? Ela quer vender mais. Né? Exato, vender mais. Atender em massa, né? Atender a população em massa. Em cima disso que você falou do achocolatado, acho que a gente já consegue até puxar um pano pra manga de um outro tópico que a gente tinha falado. Que outro dia eu li